Bom dia, mais um chimarrão com a Tati e com o João. E hoje nós vamos abordar que a vida é orgânica, ou seja, toda a vida é orgânica. Não é uma questão de um produto orgânico, mas a vida toda é orgânica. E é por isso que o óbvio é comermos uma comida orgânica, a partir de uma lógica de uma vida orgânica. E também vamos fazer um gancho falando da baixa resiliência das cidades. Ou seja, o problema das cidades, historicamente, da humanidade, entrar em colapso e muitas delas entrar em colapso pelas mesmas questões. A questão de excesso de consumo de energia, excesso de pessoas, gerenciamento de resíduos e etc. Nosso tema é um pouco por aí hoje. A vida é orgânica. E o futuro também é orgânico porque só permaneceu no tempo aquelas coisas que funcionaram na lógica evolutiva. Então a gente vai entender um pouco esse conceito de organismo, que é a forma básica de organização da vida e do planeta Terra, e por que o futuro é orgânico e a agricultura não tem como não ser orgânica. Então a gente sabe que vive uma série de ilusões sobre como as coisas deveriam ou não deveriam ser. A gente teve muitas coisas comprovadas cientificamente que foram refutadas pela própria ciência, ou seja, a gente está num processo de aprendizado, a gente está num processo, num caminhar, onde a gente vai inevitavelmente descobrir o óbvio, que a vida é orgânica, porque é assim que sempre foi, e é isso que tem sustentado o planeta, isso é que tem sustentado as espécies, por mais que a gente tenha momentos evolutivos da Terra, onde as espécies se extinguem e tudo se renova de novo, mas tudo isso está justamente baseado na organicidade do planeta Terra. Então é isso, pessoal. Um bom dia a todos. Obrigado pelos lindos. Obrigado pelo carinho de todos que estão dando um bom dia para nós. Espero que estejam todos bem. E para nós também é uma alegria poder compartilhar tudo isso, porque essas lives todas é um pouco do que acontece, na verdade, no nosso dia a dia. Eu e a Tati, a gente acorda, começa a tomar mate, começa a vir um monte de ideias, a escrever um monte de coisas, e a gente começou a compartilhar isso com vocês. Então vocês estão realmente fazendo parte do nosso chimarrão, porque a gente acorda de manhã com um monte de coisa na cabeça a fim de conversar, e a gente conversa muito. E aí estamos agora dividindo essas conversas com vocês. E para nós tem sido muito gratificante saber que as pessoas estão gostando, que estão interagindo, mandando perguntas e a gente conversando. E é interessante a gente pensar, né, no quão baixo é a resiliência das cidades. E uma coisa que me intriga, que eu não consigo entender pelo fato de morar no campo há tanto tempo, né, é porque que as pessoas têm, parece que tem uma ânsia de querer ir para as capitais, principalmente quem mora no interior. O pessoal acha que moderno, chique ou melhor, ou sei lá qual é a palavra, é ir morar na capital, ir morar num centro grande, né? Bom, então tem um pouco essa coisa, né? E se a gente for pegar, e eu ainda vou fazer esse cálculo todo e vou trazer para vocês aqui em algum momento, se a gente pegar o território inteiro, por exemplo, do Brasil, certo? E dividir pelo número de pessoas, tá? E pegar essas pessoas todas e concentrar na cidade, tu vê que é uma coisa inquietante, uma coisa absurda, o quanto a gente se amontoa, vamos dizer assim, um termo bem aqui da fronteira do Brasil com o Uruguai, o quanto a gente se amontoa, ou seja, se reúne tão apertadamente nas cidades para viver, quando tem um território enorme. Então, para vocês terem uma ideia, isso aqui na década, lá por 79, 80, antes da chegada dos assentamentos, que depois começou todo esse movimento de assentamentos, já mudou um pouco a configuração, mas antes disso, a locação de pessoas por quilômetro quadrado aqui na fronteira com o Uruguai era igual ao Alasca. E você sabe que o Alasca é um território muito pouco habitado, até porque não é muito fácil morar lá. Entende? Então, quer dizer, nós temos um território aqui onde tem uma área gigantesca e possibilidades infinitas, e essa locação de pessoas, essa quantidade de pessoas por quilômetro quadrado era igual ao Alasca. E mesmo assim, tem pessoas concentradas na cidade. Aí você pega uma cidade como São Paulo,
com 85 quilômetros de diâmetro ou 90 quilômetros de diâmetro, e as pessoas todas concentradas ali, de repente tu viaja 200 quilômetros para longe dali, tu tem espaço, um monte de espaço, né? Então tem alguma coisa no nosso ser aí, em alguma coisa na nossa cabeça, na nossa forma de pensar, na nossa forma de nos organizarmos, que tem uma tendência a fazer uma concentração a ponto de nós estar fazendo fila para estar comprando comida quando você podia estar plantando um pouco da sua comida no seu quintal, né? Eu entendo que talvez seja um pouco estranho colocar dessa forma, mas eu cada vez que vou para um centro grande, a única coisa que me vem na cabeça é isso. Por que as pessoas estão todas apertadas aqui, quando tem um monte de espaço, né? E eu acho que a coisa mais interessante que tem é a privacidade da gente, né? E você ter espaço para sair, para respirar, não ter que estar se batendo nas pessoas, né? Eu tive um tempo... Quer que eu siga falando? Existe uma configuração nisso, né, que é típica dos países grandes e também típica dos países mais pobres financeiramente, e o que inventaram aí que chamam de terceiro mundo, né? Ninguém está no terceiro mundo, está todo mundo no mesmo mundo, no mesmo planeta, né? Existe essa ideia aí que foi divulgada de terceiro mundo. Mas o que acontece? Na América Latina, na Índia, em países grandes, mesmo nos Estados Unidos, você acaba tendo concentração de pessoas nas cidades, quando a gente podia fazer o quê? Pulverizar essas cidades, ter várias cidades menores entremeadas pelo campo. Só isso já reduziria muito o impacto das cidades, aproximaria as pessoas do campo e não haveria tanto essa dissociação que tem na mente do habitante urbano, que ele não sabe nada do que acontece no campo, ele não sabe como é produzido o alimento, ele não sabia que tinha veneno na comida, ele não sabia que a água tinha um monte de contaminantes, porque a gente veio de um estado natural, onde a gente era natural a gente ser orgânico, onde era natural a gente viver em harmonia com a natureza. Aí a gente começou a criar esses grandes polos urbanos, se dissociar e se afastar demais no campo. Mas isso não é uma configuração, por exemplo, quem está na Europa, quem está em países menores sabe que não é assim. Ou seja, você viaja um pouco, já está no campo, você sai um pouco. E o que acontece? Um território pequeno, ele vai ter que incluir tudo naquele território pequeno. O território grande, ele também vai ter que incluir tudo naquele território grande, só que a organização das coisas fica diferente. Então, qualquer nação vai ter cidades, vai ter o campo, vai ter tudo que tem que ter ali, vai ter todas as pessoas que vivem naquele lugar. Só que se é pequeno, eu vou organizar de uma maneira, é óbvio que vai estar tudo mais conectado. E a gente, porque está em espaços e territórios grandes, pega e ainda tem a educação toda que fortaleceu isso e destaca, tira as pessoas do campo e leva para cidades não só distantes de onde elas vieram, como extremamente, como o João disse, amontoadas, aglomeradas. E o problema é esse. Vários dos nossos problemas estão na escala, na proporção que a gente faz as coisas. Então não é contra a cidade, não é contra... Não, é como a gente organiza aquele tudo que tem que ter. Então, o país é pequeno, tem que ter tudo. Tem que ter a cidade, tem que ter o campo, tem que ter o pobre, tem que ter o rico, tem que ter todo mundo. E no Brasil também, vai ter todo mundo. O Brasil vai continuar com tudo, certo? Então, a gente vai ter que ter uma organização diferente em função do território. E é isso que a gente perde, esse relacionamento com o território. E tem um outro fator, o Charles de Gaulle falava, né, que ele foi presidente da França há muitos anos atrás, ele falava que as cidades, para funcionar, o ideal seriam cidades de 20 mil habitantes, né? Então, no máximo, ele diz isso, né? Então, se a gente pensar, por exemplo, Berna, na Suíça, a capital tem 100 e poucos mil habitantes, é o tamanho da nossa cidade aqui, que a gente mora. Então, por exemplo, é uma cidade pequena, considerada pequena no Brasil, né? Entende, né? E os problemas são gigantes, né? Então, assim, o que acontece? Agora vamos pegar dentro de um campo mais da visão de como as pessoas se comportam, né, em ambientes diferentes. Se tu tá numa capital grande, numa cidade grande, ou não precisa ser uma capital, mas uma cidade grande, né, você não conhece as pessoas, né, então tem uma suposta liberdade que as pessoas tomam porque você não tem, não passa por pessoas conhecidas na rua, né? O que acontece quando as pessoas moram em cidades pequenas? A maioria das pessoas se conhece. Então, se as pessoas se conhecem, como a gente tem falado, quando você conhece algo, você reconhece. Então, a taxa de roubo, de violência, ela é menor. Entende? Ou seja, as crises sociais em cidades menores são menores. Por quê? Por causa disso, porque há um reconhecimento. Então, imagina que a gente fosse estruturar cidades, que isso é um sonho, né? Talvez uma utopia, mas eu acredito um pouco que em algum momento isso possa acontecer,
né? Que a gente criasse novas cidades. Agora você imagina cidades novas sendo criadas com 2 ou 3 padarias, 2 mercados, alguns serralheiros, alguns marceneiros, ou seja, você teria um compêndio e aí a gente divulgaria quem gostaria de ir para uma determinada cidade desenvolver uma determinada tarefa, como começou a acontecer quando abriu Mato Grosso, quando abriu essas cidades, ou seja, faltava psicólogo, faltava médico, faltava e falta, né? Então, assim, quantas cidades novas a gente poderia abrir, onde as pessoas poderiam morar num espaço muito maior, né? Desfrutar de uma vida com menos correria, com muito mais tempo, porque a coisa toda da vida é tempo, e eu acho que as pessoas não estão se dando conta disso. Ou seja, quem está numa cidade grande, para ir para um determinado lugar, está perdendo 1 hora e pouco, 2 horas de carro para chegar num lugar, certo? Esse tempo a gente acordou, já leu, já fez isso, já fez aquilo, deu comida para os animais, já tomou mais, tomou café, enfim, em 2 horas você faz muita coisa. E as pessoas estão dentro do carro no trânsito nessas 2 horas. Aí depois eles têm 2 horas para voltar. Nunca que esse sujeito vai poder comer em casa. Então, o que aconteceu agora com a coisa da pandemia? As pessoas começaram a ter que ficar em casa, começaram a criar um relacionamento que, de repente, estavam casados há anos e nem tinham esse relacionamento. Por quê? Porque não se come mais em casa, coisa que no interior é comum. A pessoa sai do trabalho, vai em casa, come e volta para o trabalho. Ou seja, isso que a gente acha que é qualidade de vida, né? Você poder, inclusive, ter contato maior com os seus familiares. Claro, se a pessoa gosta da família. Alguns descobriram que não se gostam. Não sei se vocês lembram essas notícias. Então, no começo desse isolamento, você passar 24 horas por dia do lado do seu marido, as pessoas não tinham essa experiência. Eu e o João, a gente está casado há 11 anos, mas não é que a gente se vê de noite no final de semana. A gente está junto 24 horas por dia, todos os dias. Então, a gente às vezes acha que tem um relacionamento e não sabe que não tem. Às vezes a gente também acha que tem uma vida e não sabe que não tem. Porque a gente não conhece outras opções, outras possibilidades de vida na realidade, e a gente poderia viver muito melhor, poderia fazer muito melhor se a gente tiver uma postura onde a gente se dispõe a mudar um pouco de perspectiva e pelo menos olhar por um outro lado para tentar ver como é que as coisas poderiam ser melhor. E mesmo que o conflito venha, mesmo que os problemas venham, a gente tem uma dificuldade de se mexer, a gente vive um estado inerte. E é disso que o João está falando, a gente tem um tempo de vida, quanto tempo desse tão rico e precioso bem que é o nosso tempo de vida, é o nosso mais precioso ativo, é o que a gente tem de mais precioso. O que a gente faz com ele? Onde é que a gente gasta ele? E aí quando a gente traz essa questão do orgânico, quando a gente traz a vida no campo, é porque existe no campo a possibilidade de, olhando a natureza e criando um relacionamento com a natureza, a gente sair desse torpor. Então, essa coisa da resiliência das cidades, a gente só se dá conta disso quando acontece uma crise como foi a crise dos caminhoneiros, né? Aí tu te dá conta que tudo está sendo, na verdade, boa parte da comida, de não sei quanta coisa, está nas estradas, em cima dos caminhões. É uma coisa meio doida isso. É que a gente realmente, as pessoas não param para pensar friamente no que nós estamos fazendo como indivíduos no planeta, né? Então entraria toda a questão de propósito, de vida, etc. Mas se a gente só pegar e pensar friamente na estrutura toda que a gente está montando e como que a gente está vivendo, a gente vai ver que tem um pouco uma coisa muito doida, a quantidade de coisas que nós estamos transportando por quilômetros, indo e voltando, trazendo e levando, né? E a gestão, vamos dizer assim, se nós formos pensar numa gestão, pensando na parte ecológica, que eu acho que o pessoal fala em ditadura ou não ditadura, ou esquerda e direita, nós teríamos que ter uma ditadura ambiental, vamos dizer assim, ou seja, tudo que for e vier contra o planeta, nós teríamos que refutar. Ou seja, o pano de fundo, quando as pessoas chamam a gente para uma consultoria, alguma coisa, para mim, primeiro eu pensar que existe um Criador, algo maior, e que tem um planeta. Ou seja, tudo que for contrário a isso, eu não faço. Simples, certo? Ou seja, por quê? Porque todas as ações que tu faz contra o planeta voltam para ti de alguma forma. Ação e reação, né? Então, se a gente fosse pensar de uma forma até egoísta, nós deveríamos preservar, certo? E essa preservação não quer dizer não fazer nada. Não, é você fazer as coisas
de acordo com essa visão orgânica, ou seja, que a vida é orgânica. E o que acontece normalmente? A cidade perdeu esse contato há muito tempo. Então, cada vez que você tem uma crise onde para o fluxo, ou seja, o que é a greve de um caminhoneiro? É a parada do fluxo, porque são esses seres que estão fazendo o fluxo. O fluxo que da árvore é da seiva, o fluxo que do rio é a água, o fluxo que dos nossos corpos é o sangue. Quem está fazendo essa circulação nessas vias, vamos dizer assim, que são as estradas, é o tráfego. Aí quando esse tráfego param a entrada de alimentos. Então seria uma coisa muito óbvia, ou seja, a gente entender que nós estamos assim diante de uma situação muito caótica, porque basta um movimento para que pare tudo, certo? Então, qual é a lógica? Nós deveríamos começar a pensar isso como nação, ou como indivíduos como um todo, de que nós temos que sanar esse processo. E se você vai nas cidades grandes, o que acontece? Tu vê uma quantidade gigantesca de prédios sendo construídos, de andares de 20, 30, 40. Então, nós estamos caminhando para uma melhora? Não, nós estamos caminhando para uma ideia pior. E qual é a ideia que a gente acha que nós estamos evoluindo? E nós, então, não estamos evoluindo, porque nós estamos construindo o caos. Nós não estamos construindo o não caos. Nós não estamos fazendo um desenho, um planejamento para sair disso. Nós estamos indo direto contra a parede. E o Bill Mollison, criador da permacultura, ele fala o seguinte: o homem tem dois caminhos. Um caminho você vai em direção à parede, bate com a cabeça e aí você muda de opinião. O outro caminho você chega antes da parede e desvia. Nós estamos indo direto para a parede. Por quê? Porque você não vê nenhuma decisão de governo mudando o rumo da história. Então, a decisão e a mudança é individual. É individual, cada um de nós. Se a gente puder fazer a mudança a cada um de nós, a gente faz uma mudança de um grande número de pessoas. E as cidades só vão colapsar, não tem como não, porque tudo só piora. Cada vez vai alagar mais, porque cada vez se pavimenta mais, cada vez vai ter mais trânsito, porque cada vez você constrói mais prédio. Se você tem um quarteirão, naquele quarteirão tinha uma casa e morava uma família de 5 pessoas, aquela casa é colocada abaixo e agora tem um edifício de 40 andares, o que aconteceu? Você lotou a quadra de mais esgoto, mais água, mais energia, vai depender, você vai ter muito mais carro naquela quadra. É óbvio isso é uma coisa óbvia. E aí você vai ver, nós aqui na cidade, por exemplo, agora liberaram, você pode fazer prédios de qualquer tamanho. E a reclamação é que o trânsito não funciona. E aí conseguiram fazer com que os vereadores aprovem para fazer prédios maiores. O que vai acontecer no futuro? A cidade vai ficar um caos, vai piorar. Agora, vá botar na cabeça das pessoas. Por quê? Porque não tem as analogias, não criam os links. É por isso que a gente fala que a vida é simbólica. Não tem como você fazer arranha-céu sem aumentar o tráfego. Então, o que está acontecendo? Nós não estamos criando uma condição para viver melhor, nós estamos criando uma condição para viver pior. E é por isso que a gente está insistindo e entrando e dando curso e dando lives, ou seja, saia da cidade, vá para o campo, por menor que seja o sítio, tu vai ter a tua água, tu vai poder gerar a tua energia, você vai poder tratar do teu esgoto, você vai poder tentar produzir um mínimo de comida. Nós produzimos comida em excesso aqui, sem fazer muito esforço, sobra comida do que a gente está produzindo e as pessoas não estão tendo como comprar. Essa é a realidade, quem está no campo está comendo. Entende? Então, seja todos os planejamentos urbanos, de esquerda ou de direita, para trás ou para frente, ou seja o que for, estão equivocados na minha forma de ver. Por quê? Montar um plano de Minha Casa Minha Vida e botar as pessoas de baixa renda dentro de apartamento é um erro grave, ou seja, nós temos que fazer cinturões verdes ao redor da cidade, levar as pessoas para espaços maiores, para que elas possam produzir, nem que seja um ovo, um pé de couve, alguma coisa para comer. Porque as crises, só se desenha essa crise no momento que tu vai construindo isso. E o que está acontecendo é isso, nós estamos planejando um caos pior ainda. Né? Exato. E a gente não vê as relações, né? A gente não vê as relações. Então, eu posso fazer um amontoado de pessoas num prédio e isso tem um sentido vertical, né? A gente trabalha em padrões com as formas. E só que essas pessoas que estão apinhadas uma em cima da outra num prédio, em algum momento elas vão descer desse prédio e vão se espalhar no sentido horizontal, certo? Elas vão começar a circular pelas ruas. E a gente não vê
esse fluxo. Então, o que a gente tem que pensar? Que concentração exige consumo energético. Concentração nas cidades vai exigir o quê? Maior necessidade de energia para sustentar essa cidade. Se eu pego e tenho que me concentrar num assunto, focar para escrever, para ler, para fazer qualquer coisa, para montar alguma coisa, eu coloco ali um monte de energia, porque eu preciso todo o meu foco naquilo que eu estou fazendo. Então, eu faço uma concentração. Então, essa ideia da gente... vamos supor que a gente pulverizasse São Paulo, por exemplo, que é uma cidade enorme, e espalhasse isso, descentralizasse as concentrações, o que a gente ia fazer? Relaxar essa necessidade energética. E é por isso que as cidades estão sempre à beira do colapso, porque existe uma concentração e para manter isso tem um alto gasto energético. Então, esses fluxos, por exemplo, de cargas de alimento que vem vindo do campo para abastecer as cidades, isso é um alto custo energético. E por que isso tem que ser feito? Porque a cidade não produz nada de alimento. E era só abrir aquilo um pouco, era só espalhar aquilo um pouco, relaxar um pouco essa concentração e ali pelo meio da cidade podia ter produção de alimento e muita produção de alimento podia ter próximo das cidades, permeado pelas cidades. Então existia São Paulo quando os japoneses vieram no começo do século, década de 40, 50, 60, foi tendo esse tal desse cinturão verde ao redor de São Paulo. Por que cresceram tantos esses sítios que produziam hortaliça ao redor de São Paulo? Porque precisava abastecer a cidade. Aí a cidade foi aumentando e empurrando esse cinturão para fora, e empurrando ele para fora, e agora o alimento percorre quilômetros e quilômetros para chegar na cidade. Então o que eu fiz? Concentrei, e se eu concentrei, eu vou gastar mais energia num período menor de tempo. Por isso que a gente diz que não tem sustentação, porque não vai se sustentar no tempo. Um outro exemplo que tem disso é um atleta. O atleta olímpico, esse atleta de alta performance, o que ele tem? Uma estimativa baixa de tempo de vida. Por quê? Porque ele gasta tudo, ele gasta todas as respirações, ele gasta todo o potencial para atingir um máximo, ou seja, ele concentra toda a energia naquele momento. A gente sabe que tem escrituras que nos ensinam até que a gente tem um número determinado de respirações, né, para viver na vida. De batimentos cardíacos. De batimentos cardíacos. Então, se a gente consome tudo fazendo alguma coisa inútil, é óbvio que vai nos faltar depois. Isso é uma lei que todo mundo vive, ou seja, a lei da escassez e da abundância. Gastou demais o dinheiro que tinha, vai faltar depois. Gastou demais a energia, vai faltar depois. A gente organizando as coisas dessa maneira, com essa construção que gasta, com esse desenho que gasta, óbvio que vai faltar depois. Então você vê que é muito limitante todas as propostas de governo, de um lado ou de outro, de esquerda ou de direita, eu nem entro nesse tema. Para mim todas são propostas muito rasas, porque não tem saída a proposta dessa maneira. A única forma de nós fazer uma grande mudança é criar uma legislação que tenha a base, o eixo transversal de todas as propostas de educação, de transporte, de saúde, tudo, ou seja, o que fosse transversal a todos os ministérios. O centro disso é um pensamento de governabilidade levando em consideração a um colapso futuro. Eu tenho que pensar dessa forma e trabalhar dessa forma. Porque se nós formos pegar, e a gente estuda isso, eu estou escrevendo sobre isso, se você for pegar e for olhar para trás, todas as civilizações que nos antecederam, todas as que entraram em colapso, todas entraram em colapso por coisas muito similares. E as que saíram do colapso ou que chegaram próximo ao colapso e conseguiram fazer a mudança, foi porque conseguiram se dar conta que precisavam fazer a mudança e fizeram a mudança. Tem um exemplo clássico que é o que aconteceu na ilha de Páscoa, né? Ou seja, você tem uma ilha que tem vegetação, que tem tudo. Se a gente fosse pegar na linha do tempo e fazer um comentário rápido do que aconteceu ali, você teve uma disputa de fazer aquelas torres, né? Os moais, aquelas estátuas, né, de pedra. E aí começaram a cortar madeira, cortar madeira, cortar madeira. Olha que interessante, chegou um ponto, certo? Que eles não tinham muito pouca madeira na ilha. E eles eram pescadores de alto mar, ou seja, faziam barcos, navegações de 20 metros para pescar baleia. De pescadores de baleia, eles começaram a pescar peixes pequenos. Depois eles não tinham mais madeira para fazer canoas.
E por fim eles começaram a criar galinha na ilha. Está escrito isso, tem todos os dados sobre isso. Chegou um ponto que acho que alguém comeu o último galo. Eles não tinham mais galinha. Aí eles começaram a criar ratos. E começaram a comer ratos. Eram comedores de baleia, começaram a comer ratos. O estudo antropológico mostra isso, certo? O número de galinheiros que tinha e tudo mais, por orçamento, por toda essa estrutura. Aí o que acontece? A proliferação de ratos, obviamente, eles perderam o controle, porque criar rato não é criar galinha. E aí o que acontece? Os próprios ratos ajudaram a piorar a situação ambiental, porque cada semente de palmeira que está carregada de óleo que caía no chão, os ratos roíam. Então, além deles cortarem as palmeiras também não rebrotavam o pouco sementes que tinha. Resultado, o que acontece em um lugar sem vegetação, que foi o que aconteceu na ilha? Ficaram sem água. E aí eles começaram a ter uma coisa que não tinha naquela época, naquele tempo, ou seja, que é uma coisa chamada cárie, que nós temos hoje, cárie nos nossos dentes. Por quê? Porque quem não tem água toma o quê? Começaram a tomar suco de cana, porque eles não tinham mais água. A ilha ficou sem água. Então, todo o conflito ambiental virou também um conflito social, porque aí as tribos começaram a brigar. Resultado é o que você sabe hoje, ou seja, ficou deserta, morreram todas as pessoas. Resultado, sobraram aquelas estátuas de pedra pelas quais eles deram a vida, que não significa absolutamente nada para ninguém, né? Então a vida na ilha acabou, a ilha morreu, e numa ilha isso tudo é muito mais óbvio, tanto que os povos que vivem em ilha, você vê que é muito diferente o desenvolvimento deles, que é essa história do território que a gente está falando, porque a fronteira com água dificulta tudo muito mais, e foi isso que sobrou. Agora pensa o seguinte, quantas ilhas existem povoadas por aí, e o segredo das ilhas, você pode estudar isso, das ilhas, de tribos e etc., que conseguiram sobreviver ao longo de milhares de anos, foram as ilhas que fizeram o quê? Criaram legislação, regras. As pessoas detestam regras. Foram as leis, foram as ilhas que criaram regras de natalidade, nós nem falamos disso, ou seja, o Brasil já tinha que estar montando um plano de natalidade, porque não dá mais para você ter 4, 5 filhos. Isso foi lá atrás, quando a gente precisava de mão de obra no campo, por isso que as famílias tinham 10 filhos. A realidade é outra, né? Então, o que acontece? O Japão, em 1700 e um pouco, também começou uma crise de corte de madeira, porque usavam muita madeira para construir, etc. E começaram a ver que havia uma baixa muito forte de vegetação da ilha. Conseguiram, em 1700 isso, 700 e uns quebrados, conseguiram fazer uma reunião e decidir fazer um levantamento arbóreo da ilha inteira. Nós passamos 5 anos com a prefeitura aqui, discutindo para fazer levantamento das praças, apenas. Das praças. 5 anos. O Japão fez da ilha inteira um levantamento arbóreo e aí começou a decidir qual as árvores que vão ser usadas para fazer caixote, qual as árvores que vai ser para madeira, qual as árvores que vai ser para uso da lenha, qual a árvore que vai ser cortada para navio, qual árvore... Por quê? Porque cortavam qualquer madeira para fazer qualquer coisa e estava vindo tudo abaixo. Eles conseguiram organizar isso em 1700. O Japão está aí até hoje, você sabe o que representa o Japão. E depois de uma bomba atômica se levantou de novo. Então o que acontece? Tudo é gestão e planejamento e regra. E se você pegar isso tudo que eu estou falando, você pode estudar no livro do Jared Diamond, que chama Colapso, onde ele divide o livro em 2 partes. Todas as civilizações que sucumbiram e as civilizações que conseguiram mudar a sua rota. Essa é a base da introdução quando a gente trabalha o curso de permacultura e os outros cursos, ou seja, que nós temos já um histórico no planeta, um histórico de nações de vida para poder pensar num planejamento, certo? E o que a gente só ouve falar é que tem que ter dinheiro para educação, tem que ter dinheiro para não sei o quê. Mas isso é um discurso, ou seja, é muito raso isso, sabe? Por quê? Porque não está se falando num planejamento para evitar caos, colapso. Nós estamos em colapso. E de novo a gente tem o problema da concentração, porque para isso... Isso, e todo o problema está na concentração. Ou seja, nós temos que resolver os problemas de concentração. Inclusive na mão do governo. Porque todas as ilhas que sucumbiram foram isso. Agora você pega, por exemplo, um lugar bem conhecido de todos nós, Florianópolis, a ilha. É uma ilha. Ou seja, uma ilha está descrito aí no dicionário, é um lugar cercado de água por todos os lados. Todo mundo sabe disso, porra. Então o que acontece? Se você é prefeito de uma ilha, ou gestor de uma ilha,
ilha, qual é o primeiro critério que você tem que ter? Um número de pessoas que vai morar na ilha. Não tem outra coisa. A única coisa que você tem que botar na cabeça é isso. Se você for na ilha, como é que a gente foi mergulhar, o nome do lugar lá? Fernando de Noronha. Você vai a Fernando de Noronha, que é uma reserva, o que acontece? Quando chegou num número X da população de turista, eles fecham a entrada, não pode entrar mais. Por quê? Porque senão não tem água. Porque depende de água potável, senão explode todo o sistema de esgoto, então tem um limite. Esse é o óbvio, ou seja, é regra. Então, você mora em Florianópolis, se tu resolver agora, morando onde for, resolver botar a tua bagagem em cima de um caminhão e ir morar lá, ninguém te impede, não tem problema, eles não sabem nem quantas pessoas moram lá. Aí os caras têm crise de esgoto, crise de água, crise de trânsito, mas é óbvio. Então eu não entendo, ou seja, aonde nós estamos com a cabeça. Por isso que eu digo para a Tati, nós somos infantes planetários. Ou seja, são crianças fazendo regência de coisa séria. A maioria dos políticos não tem nem ideia do que eles estão fazendo no cargo deles, nem ideia. E nós estamos agora ainda no Brasil discutindo se o fulano rouba e se o fulano não rouba. Tu imagina, nós não conseguimos nem sair do plano do roubo para começar a discutir um plano de quem teria capacidade para fazer alguma coisa. Porque o problema nosso é que as pessoas não têm capacidade para estar assumindo os cargos que estão assumindo. E é loucura o que nós estamos fazendo. Porque a maioria das decisões que a gente está tomando não tem o menor sentido. Eu garanto para vocês, a partir de vários anos que eu estou estudando essas questões de resiliência, de sustentabilidade, etc., não tem menor sentido das decisões que nós estamos tomando. Nós já estamos com a água do aquífero Guarani contaminada com glifosato. Dentro de poucos anos vai estar contaminado com esse outro herbicida 2,4-D. O ar está contaminado, ou seja, nós não temos critério nenhum para dizer assim, não, daqui a 20 anos nós vamos deixar um país razoável para as crianças que estão nascendo agora. Não tem nada disso, nenhuma proposta disso, nenhum pensamento disso. Nós não estamos conseguindo nem apagar incêndio. O que fará prever um processo assim. E outro dia, numa live, eu coloquei isso. Vocês podem observar, vocês todos dentro da casa de vocês, nenhum de vocês tem um extintor de incêndio. Nós temos extintor de incêndio aqui em todos os prédios. Ninguém pensa nisso. E aí depois, quando começa a pegar fogo, você perde tudo. Por quê? Porque não tem um pensamento de planejamento. Nós não temos nenhum pensamento com relação a preservarmos como cidadão, como país, como cidade, ou seja, não tem nenhuma lógica. Se você pega um secretário de desenvolvimento de qualquer lugar e começa a conversar com ele, você vê que ele não tem uma construção no pensamento dele do que representa um desenvolvimento sustentável. O pessoal ainda confunde ministro, deputado, secretário, seja quem for, confunde desenvolvimento com crescimento econômico. São coisas completamente diferentes. Desenvolvimento é desenvolver, você criar condições para que as coisas nasçam, para que as coisas se desenvolvam, para que as coisas venham à luz. E crescimento econômico é um resultado econômico. Então, por exemplo, nós vivemos numa região onde tem muita produção de carne e muita produção de arroz. Qual era o óbvio? O óbvio é que aqui fosse carne barata e arroz barato. Não acontece. A carne em São Paulo é mais barata do que aqui. Então, quer dizer, esse sistema está desenvolvendo a região? Não. O que é desenvolver? É quando você consegue montar sistemas que incluem pessoas e consegue fazer com que as pessoas todas se desenvolvam, que o sistema todo ande. Então, o crescimento econômico e desenvolvimento são coisas completamente separadas. Foi o que eu falei outro dia sobre o PIB. O PIB pode estar lá em cima e o país pode estar num caos. Por quê? Porque não tem relação com isso. O que vai conseguir fazer a mudança é desenvolvimento, planos de desenvolvimento. E o foco principal, o foco final é a sustentabilidade. A palavra tão desgastada que está, mas ou seja, como é que eu monto um sistema que tenha permanência no tempo, certo? Essa que é a questão. Me alonguei um pouquinho. E para isso a gente precisa assumir a responsabilidade pelos próprios atos. Porque quando a gente fala o governo tem que fazer, a gente está centralizando de novo. A gente está dizendo que tem que ter uma central de decisões e dessas decisões daí baixam e se espalham para todos, o que também traz uma ideia um pouco de massificação. Ou seja, a gente fica um pouco impedido de gerir e de fazer as coisas conforme as soluções que uma diversidade pode dar. E fica essa coisa centralizada e restrita. A gente tem uma forma de governo onde as coisas
dão pouca liberdade para as pessoas fazerem as coisas por si, ou seja, de forma que a gente possa ter autonomia. A gente já falou aqui que tem cantões, né, que tem estados na Suíça que as pessoas simplesmente se juntam e resolvem um problema, elas têm autonomia para isso. A gente não tem essa autonomia porque tudo está muito centralizado no governo, enquanto a gente não amadurece, enquanto a gente não traz essa consciência individual que começa a agir de forma que a gente se autossustente melhor, a gente precisa desse apoio, a gente precisa de um governo que tome as decisões. Então, no fim, a gente não pode nem reclamar do governo, porque se a gente não assume a responsabilidade pela nossa parte, a gente fica realmente dependendo. Dependência é a palavra, assim como autossuficiência, a gente fica dependendo de alguma coisa. Então, quanto mais autossuficiente, menos dependente. Quanto mais dependente, mais eu preciso de muletas, de apoios e de tudo mais. Então, se a gente busca essa autossuficiência, se a gente busca se aproximar do campo, nem que seja para entender de onde as coisas vêm, começar a assumir a responsabilidade por alguma coisa, porque nem às vezes com consumidores a gente não tem consciência nenhuma nas cidades. Ou seja, tá igual um pastel e tá tudo em cima do dinheiro. Com o dinheiro eu compro, com o dinheiro eu não compro, e eu não sei de onde vem, eu não sei quem fez, eu não sei se isso tem impacto, eu não sei nem se eu estou comprando bem ou mal, porque a gente não consegue criar uma consciência nem como consumidor, ou seja, nem a partir do dinheiro, que é onde a gente pôs toda a energia para fazer as trocas dos bens. Então, se a gente não assume essa responsabilidade individual, né, descentraliza, eu cuido da minha água. Ontem a gente... Vocês não sabem nossa última conta de imposto que nós temos que pagar aqui. E a gente começou a listar o que a gente usa do governo. Simplesmente nada. Nada. A gente não tem estrada, a gente que usa a nossa estrada, a gente gerencia a nossa água. Que arruma a estrada. Não, você disse, você não tem estrada, a gente usa a estrada, a gente arruma a nossa estrada. A gente arruma a nossa estrada. Ou seja... Cuida da nossa água, não dependemos da água, não dependemos da energia. Então, na verdade, produzimos o nosso alimento, vai falar, tá mantendo a estrada... Trato o meu esgoto, por que eu tenho que pagar um imposto? Eu pago um imposto absurdo por ano e eu não sei para quem que eu pago, porque eu não estou usando, nem a prefeitura não me atende em nada aqui. Então, é uma coisa meio maluca isso, né? E isso tem que crescer, ou seja, essa autonomia individual e aí essas unidades agrícolas individuais serem mais fortes, porque é isso, essa ideia de orgânico que a gente trouxe no início. Tudo na vida tem uma certa autonomia, uma individualidade. Então você vê que a nossa pele é um tecido e um tecido ele é formado de um monte de células juntas. Ou seja, aqui em cima da nossa pele não existe uma película juntando tudo. Isso é só um monte de célula que está agregada, que está junta. Quando a vida sai do corpo, começa a desagregação, ou seja, começa a decomposição do corpo. Cada célula dessa tem uma individualidade. Ela funciona individualmente, ela faz tudo que ela tem que fazer naquela individualidade dela. E dentro dela tem seres menores ainda que fazem as coisas que eles têm que fazer, ou seja, cada um assumindo a responsabilidade por si. E aí eles formam tecidos maiores que também cumprem a sua função de forma que criam uma coisa que parece uma pele, que parece uma capa que a gente tem. E assim é tudo. Nós também somos células, nós também somos indivíduos e a gente tem que funcionar com autonomia, porque senão a gente pesa no organismo maior. Então o que acontece? O que é o câncer? Uma célula que resolve se multiplicar loucamente, ela não tem mais relação com as outras células, aí vira aquilo que a gente chama de tumor e aí o corpo inteiro vai acontecer o quê? Morre. Então é isso que a gente está fazendo, a gente não funciona como unidades autônomas, nem como indivíduos, nem nas nossas cidades, nem no nosso sítio, e a gente precisa criar essa organicidade. A vida é orgânica, o futuro é orgânico, não existe outra opção. As outras opções são ilusões que não sustentar-se-ão no tempo. São temporárias. E a questão que nós temos que pensar é isso, ou seja, que o modelo de agricultura, o modelo de distribuição das coisas, o modelo das cidades, esses modelos todos que estão sendo montados, eles são provisórios, eles têm um tempo de duração muito curto. E o que nós temos que ver? Olhar a história lá atrás para ver como se sucumbiu tudo isso. Se a gente pegar o Império Romano, que era uma coisa absurda, a gente andou no norte da Tunísia, onde eles montavam as cidades, toda aquela área que foi dominada, aqueles territórios todos. E tinha uma lógica que naquela época, ou seja, as cidades eram montadas a cada 70 quilômetros, porque dava 2 marchas de 35 dias, de 35 quilômetros por dia com cavalo.
Não que o cavalo não ande mais que isso, mas acontece que há toda uma carga, o exército com carroças, comidas, não sei quanta coisa. Então eles faziam um acampamento e no segundo acampamento eles montavam uma cidade. Então a cada 70 quilômetros tinha uma cidade, olha só, isso é estratégico. Certo? E aí nessa cidade tinha o quê? Você vai lá, mesmo que tenha resto, você vai encontrar. Lá tinha os parreirais, tinha os quintais, tinha uma série de estrutura, armazenamento de água, cisternas para armazenamento de água. A gente registrou tudo isso numa escala gigantesca. 70 quilômetros para frente tu vai encontrar outra cidade. Eles montaram tudo assim, mas onde é que sucumbiram? Quando deram mais peso para o exército e menos peso para a produção de alimentos. Tinha mais soldados que agricultores. E chegou um ponto que eles não conseguiram mais alimentar o exército. Então, o processo todo funde, ou seja, sucumbe nesse ponto. Perderam esse ponto. Criaram uma grande estratégia como exército, mas perderam a capacidade de produzir alimento. Então vamos assumir a responsabilidade pelo que a gente pode, não vai adiantar que o governo nos cobre o imposto, não é? A gente vai se fortalecer nesses desafios que a gente tem, crescendo nessa individualidade. Então o que é o indivíduo forte, o que é o indivíduo resiliente, assim como o que é o sítio resiliente, o que é a cidade resiliente, é aquela que se sustenta, é aquela capaz de se manter o máximo possível. E é isso que a gente compartilha aqui, estratégias, técnicas, conceitos, para a gente crescer, para a gente se tornar indivíduos e dentro dessa individualidade fazer tudo o que pode fazer, porque aí a gente não vai ficar inquieto. A gente vai ter paz, a gente dorme sabendo que fez tudo o que fez, que teve, assumiu aquele compromisso consigo próprio, porque a gente é um indivíduo, então a gente assume isso. Se a gente tem uma terra para gerir, grande bênção, a gente também faz a gestão disso tudo. Se a gente é cidadão de uma cidade, a gente faz as coisas e não adianta reclamar e apontar que o outro não faz, porque o outro não é a sua zona de ação. A sua zona de ação é você mesmo, tudo que você pode fazer, e é só a gente fazendo o que a gente pode fazer que a gente se realiza e vive, mesmo que o entorno esteja um caos, mesmo que as coisas degenerem, porque tem gente que acha que a gente está evoluindo e isso não é tão certo assim, porque tem tecnologias, tecnologia não é sinal de evolução, nunca foi. E a gente não está enxergando isso. Estamos distraídos com um monte de brinquedinho e celularzinho e coisinha e fotinho e a gente está fora do foco com o que realmente importa, com o que realmente nos sustenta. O que nos sustenta, a primeira coisa que nos sustenta e sempre nos sustentou é a nossa relação com a Terra. E não adianta achar que essa relação vai continuar com veneno, com o impacto todo que a gente faz. Então é o óbvio do óbvio. A gente é incrível que tenha que estar falando esse tipo de coisa, mas tem, porque ainda não está claro que é isso que nos sustenta. Apesar dos milênios de história, apesar de todos os fatos, apesar de tudo, a gente consegue inventar alguma coisa e sair do mais óbvio, do mais natural, do mais elementar, que é também o mais simples. Então, é fácil, como o Bill Mollison diz, por mais que os problemas se apresentem com uma alta complexidade, as soluções continuam simples, dando tapa de pelica na nossa cara, mas a gente não vai lá e faz aquilo. A gente é inerte, parado. Então, eu trouxe também alguns livros que a gente... Desculpa, falar mais alguma coisa? Não. Vou mostrar. Como as pessoas citaram alguns livros que a gente já citou aqui, e a gente pode buscar autonomia através da informação, né? Que é o único jeito que a gente pode aqui ajudar de alguma maneira, além de fazer o que a gente tem que fazer, é compartilhar essas informações, compartilhar ideias, conceitos, técnicas, ferramentas que possam ajudar nisso, né? Por qualquer um lado que a gente puxar, todo o resto vem quando a gente vai numa corrente positiva. E eu acho que é interessante porque errar é humano, repetir o erro não é muito inteligente, né? E, na verdade, a gente já tem um histórico como humanidade para ver o que não dá para fazer. Ou seja, aonde certos caminhos que não dão muito certo. Se a gente pensar no Haiti e na República Dominicana, certo? Ou seja, tu tem uma ilha, né, onde tu tem dois povos, certo? Muito similares, mas são totalmente diferentes. Ou seja, porque a gente diz assim, o homem é fruto do ambiente, parte disso. Na verdade, todo o processo é cultural. É por isso que a gente acha que a palavra permacultura é tão interessante. Como é que eu crio uma cultura de permanência? Essa que é a questão. Se vocês forem estudar, olhar brevemente qualquer coisa sobre a Ilha Espanhola, que é a ilha onde estão a República Dominicana e o Haiti, entra aí na internet, bota uma foto aérea da ilha. Eu trabalhei com o pessoal da Haiti por alguns meses
e você olha a ilha de cima e você vai ver que tem uma linha divisória na ilha. Dá para ver de satélite isso, certo? Né? Bom, se você olhar a ilha, tu tem um lugar com vegetação e outro lugar sem vegetação nenhuma. O que aconteceu? A ilha, a parte da ilha que é igual, a parte da ilha que é habitada pelos haitianos foi completamente devastada. A vegetação, as árvores totalmente tiradas e vendido para carvão. Tiraram tudo. Eles têm vários parques. Todos os parques são invadidos, não tem controle sobre os parques. Do outro lado, ou seja, de uma divisória, que é uma cerca, que tem a República Dominicana, eles têm vários parques, todos os parques são preservados, tem água em abundância, está tudo em abundância e não tem crise. Quando chegou o tufão em toda a ilha. Agora veja o que aconteceu no Haiti e o que aconteceu na República Dominicana. Você nem ouviu notícia da República Dominicana com relação ao tufão. Por quê? Porque as árvores protegeram a ilha, como sempre fizeram. Acontece que os haitianos tinham arrancado as árvores todas. Ou seja, então, toda ação tem uma reação. Não tem como não ter uma reação. Então, aí tu tem um país como o Haiti, totalmente, muito difícil de ser gestado, muito difícil de sobreviver, com água contaminada, etc, 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 porque foi a mesma coisa que aconteceu na Ilha de Páscoa, ou seja, a vegetação toda foi tirada. Ou seja, então assim, eu tenho que pegar essas coisas, isso nós tínhamos que estar dando nas escolas. Nem entra no tema da escola de história isso. As pessoas estão dentro das escolas lá, estudando lá o Napoleão Bonaparte, não sei do que, não sei quando, mas não adianta estudar dessa forma, porque não leva você a lugar nenhum isso. Simplesmente alguém vai ter que perguntar que ano foi a Revolução Francesa. Não vai mudar nada isso na tua vida. Se você não entender nem o porquê que chegou aquilo e o que representa aquilo nos dias de hoje. O que eu tenho que ver hoje com relação à Revolução Francesa, na verdade, é que os nobres daquela época viviam muito menos abastados do que os deputados de hoje. É isso que eu tenho que entender da Revolução Francesa. Essa que é a verdade, né? Ou seja, que aquelas pessoas tinham muito menos regalias do que têm os políticos hoje e foram decapitados. Ou seja, isso é que eu tenho que entender. Né? Agora, na verdade, se eu pegar, ou seja, e começar a pensar o que aconteceu na Ilha de Páscoa, o que está acontecendo na ilha, na ilha espanhola, onde está a República Dominicana e Haiti, eu posso fazer uma projeção do que vai acontecer aqui, eu posso fazer uma projeção do que vai acontecer acolá. Extração de minério sem critério, nós temos vários exemplos. Então, eu tenho que pegar esse passado para construir o futuro. É isso aí, gente. Vai mostrar os livros? Vou mostrar os livros. Alguns livros vão caminhar nesse sentido que vai ser melhor para nós. E uma outra hipocrisia muito grande é esse povo que fala assim, sem veneno, como é que nós vamos alimentar o mundo? Eu vou te dizer, não tem um produtor desse que está preocupado em alimentar o mundo e não existe alimentar o mundo. Cada um se alimenta no seu espaço com o que tem ao entorno. Ninguém vai, não tem uma central de distribuição de alimento para o mundo. Para alguém estar preocupado como é que vai alimentar o mundo. Nós vamos alimentar o mundo, todo mundo assumindo a responsabilidade pela própria vida. É assim que nós vamos fazer o macro. Cada unidade se responsabilizando por si, em primeiro lugar. O primeiro passo é esse, não tem outro. E o problema todo, pessoal, está na escala. Exato. E a tendência das pessoas é falar em escala e produzir em escala. E o erro todo está na escala. Se você pegar os países menores, são os países que são mais ricos. E você pegar os países maiores, são os países que são mais pobres. Então o problema não é... A solução para larga escala chama-se pequena escala. Isso. E aí alguém já citou esse livro aí, a gente sempre mostra ele. O negócio é ser pequeno para a gente entender isso. Então, como é que territórios pequenos se organizam? Como é que a gente tem que pensar? E ele tem um termo muito interessante, ele diz, a gente tem que parar com a idolatria do gigantismo. E é isso que a gente tem, uma idolatria do gigantismo. Tem algum gigante que vai nos salvar a todos, tem alguém que vai produzir alimento para o mundo. Isso não existe. Não existe esse gigante que cuida de todo mundo. O que existe é nós todos nos cuidando. Nós todos, cada um, se sustentando em si para poder sustentar o contexto externo também. Então, o negócio é ser pequeno, a solução para a escala grande é a pequena escala. Vale a pena ler, do Schumacher. Como a gente citou várias coisas que o Jared Diamond fala, também eu trouxe esse livro Colapso. Vale a pena ler. Ele traz a partir da perspectiva de várias disciplinas, ou seja, arqueologia, psicologia, antropologia,
esse traçado do que aconteceu com as civilizações, comunidades, tribos do nosso passado, e aí a gente vê claramente um padrão. Quais as que sucumbiram e por quê? Quais as que se sustentaram e por que diante de um problema, ou seja, diante de algo que eu tinha que resolver. E isso para nós é elementar, porque existem ciclos, existem padrões. Todo mundo fala, a história é cíclica, a história se repete, e então nada mais vai acontecer do que repetir o que já aconteceu antes. Isso é o óbvio. E é interessante porque se for ver e pegar enxugar todos os textos sobre as cidades que sobreviveram, sobre as nações que sobreviveram, você vai ver que tem um ponto em comum. É ordem e disciplina e regra. Todas as que conseguiram fazer a mudança foram as que conseguiram parar, olhar a situação e criar uma norma para que aquilo não se repita. Isso aí. E eu trouxe esses dois, não tem tanto a ver, mas tem a ver. Essa ação imediata em emergências, Manual de Procedimentos, é um livrinho tão interessante que fala... mais com calma, o pessoal não viu. Isso, a slow motion. Slow motion, como diz o dislexo. É uma organização de coisas tão elementares. As pessoas não sabem que o calor sobe. E que se uma coisa pega fogo, para cima vai ter o calor, que o fogo vai tender a subir. Então, às vezes, nem se posicionar diante de um fogo para poder apagar ele, ou seja, você tem que estar abaixo dele e não acima. Então, coisas tão básicas que a gente pode viver tanto no campo quanto nas cidades. E aqui eles têm entremeado com tudo isso, tem tantas informações sobre a fragilidade das cidades. Coisas óbvias como o que a gente falou aqui. E esse outro chama Onde Não Há Médico. Porque a gente tem que começar a ficar autossuficiente em relação à nossa saúde, porque é o que a gente falou, se a gente não tiver o nosso tempo de vida, se a gente não tiver a nossa saúde, não adianta o dinheiro, não adianta ter ideia, não adianta ter mulher, nem marido, nem filho, nada, porque você não tem o seu tempo de vida, você não vai estar aqui. Então, a gente aprender mais como se cuidar, isso é uma autossuficiência importante, e isso passa, ou isso começa na nossa alimentação orgânica. Isso começa em a gente cuidar da gente mesmo a partir do alimento. E claro, vai cuidar do que pensa, vai cuidar do que sente, mas, de novo, tudo começa em nós. Isso aí. Cada um faz um pouquinho, e cada um fazendo um pouquinho, a gente vai fazer um monte. E se a gente ficar esperando que o outro faça, o que o governo faça, vamos morrer de velho esperando. E nós não podemos esperar, não vai mudar. Não vai mudar. É um arquétipo. E o cenário que se apresenta não é bom, certo? Então, cada um faça o que pode fazer, né? Quem não tem terra, vai mudar é a gente mudar. Terra e vamos tentar fazer a nossa mudança. Cada um muda no seu espaço que pode fazer. E a gente segue trocando informações com as pessoas, todos nós, colocando coisa boa, postagem que você sabe que é bom e tentar ir criando um movimento para ir para frente. Nem para a esquerda, nem para a direita, mas para frente. E a favor ao que permanece, que é a natureza. A natureza, se nós sair desse planeta, o planeta melhora. Então, não pensem que a gente vai salvar o planeta. Às vezes a pessoa legal o seu trabalho com você. Não estou salvando o planeta, estou salvando a mim mesmo. O planeta se salva melhor se eu não estiver aqui. A questão é como é que a gente faz o mínimo para evoluir com o planeta e ser coautor dessa criação. O planeta não foi criado, o planeta está sendo criado. E nós somos parte deles, assim como as bactérias. Então a gente podia, no mínimo, não atrapalhar. A minha intenção de vida é não atrapalhar. Não atrapalhando, você ajuda imediatamente. Tu vê que é uma coisa genial, né? Porque é simples. Se eu não atrapalho, eu já estou ajudando. E se eu consigo ajudar, melhor então, né? Então, agora, João me falou uma coisa que lembrou do Sêneca. O Sêneca fala que a gente nasce natural, que a natureza nos fez doce, bons, saudáveis, tudo isso. E a gente destrói a natureza, a gente destrói a nossa própria natureza. Que a gente via que era melhor que a gente morresse como nasceu, porque a gente não deturpava todas as coisas, a gente não atrapalhava tanto. É só olhar os animais da natureza, não tem nenhum veterinário vacinando eles, não tem vacina, não tem remédio, não tem nada, os bichos estão vivendo maravilhosamente bem, por quê? Porque eles estão comendo tudo que é produzido naturalmente. Essa é a essência. Você vai para o mar, os golfinhos estão maravilhosos, está todo mundo maravilhoso, e as pessoas estão dentro das universidades achando que o único jeito de fazer as coisas é alguém vacinar. Assim como as pessoas estão achando que o único jeito de produzir alimento é botando veneno, que não tem outro jeito de fazer. Como não tem outro jeito? Sempre teve outro jeito.
Porque esse jeito de botar veneno começou ontem na história da humanidade. Há mais de 5 mil anos nós trabalhamos com produção orgânica. A humanidade trabalha há mais de 5 mil anos com produção orgânica. Nunca ninguém botou veneno nesse período. E agora essa novidade virou a norma. Isso não é norma, né? Então é bem comum dizer assim, não, como é que nós vamos alimentar o mundo? Como sempre fizemos, né? Então tem que sair desse padrão de pensamento, porque esse padrão de pensamento vai levar ao caos. Já está e só vai piorar. Já estamos no caos, a gente só vai ver o resultado com mais clareza. Então é isso. Um bom dia para vocês. Obrigado pela audiência. É assim que diz? Audiência? Obrigado pela audiência. E até a próxima, que vai ser quinta-feira, às 7 horas, quinta-feira, às 7 horas, temos chimarrão com a Tati, com o João. E depois, na sexta, às 19 horas, tem... A gente ainda não sabe o nome do nosso encontro de sexta-feira. Aceitamos sugestões. João sugeriu Desentope Vivente. A gente achou que pode não ficar muito claro nossa proposta de sexta-feira. A proposta de sexta-feira é mais a questão de desenvolvimento humano, né? Então eu brinquei que era Desentope Vivente, que eu acho que o povo também entupido com essa ideia entupida, a ideia de desentupir. O que a gente tem como experiência muito marcada é que o problema não é técnico. Isso. A permacultura está aí desde a década de 70, tem outras técnicas, outras ferramentas que a gente pode lançar a mão para criar paisagens, criar nossos sistemas produtivos em harmonia com a natureza. O problema está aqui, na bunda, como dizem uns. É a nossa forma de pensar, que a gente não consegue quebrar paradigmas, a gente fica condicionado. Então, em todos os projetos onde a gente trabalhou antes, esse configuração mental, esse mindset, como as pessoas falam, a gente conseguiu dar seguimento nos projetos e as próprias comunidades, os próprios lugares, os sítios, as pessoas conseguiram criar processos de sustentação, porque sem entender que a gente não pensa de maneira sustentável, que a gente não pensa de maneira autônoma, a gente não consegue aplicar essas técnicas. Aí eu te ensino a fazer círculo de banana, fossa biodigestora, como é que bioconstrói, como é que planta com alimentação orgânica, e na sua cabeça fica assim, mas isso não dá, mas o governo não me ama. E aí a gente não consegue andar para frente. Então o encontro de sexta-feira é um pouco para a gente dar uma reorganizada na nossa estrutura imaterial, né, dos conceitos que a gente usa para viver. É o ânimo, né? O ânimo vem da palavra... Ânimos, ânima, vem de alma. A alma tem que estar dentro do corpo, não adianta achar que isso é esoterismo, que isso é espiritismo, isso é a coisa mais importante que tem. Nós temos que habitar o nosso corpo, então, porque o universo não gosta de espaço vazio. Se você desabitar o seu corpo, alguma coisa vai habitar o seu corpo. A ideia de alguém, alguma educação estranha vai estar dentro de você. Então, ou a gente entra na gente e começa a movimentar a nossa vida, ou alguém vai movimentar. Isso. Então, como é que você se anima? Ou seja, como é que eu trago a alma para o meu corpo? Como é que eu me animo? Ou seja, como é que eu clareio os meus pensamentos, o meu raciocínio, a minha ideia sobre as coisas? Eu preciso me animar, ou seja, fazer com que a minha alma me habite e não a ideia de alguém da TV, da propaganda, do não sei do que, do não sei quanto. E é isso que está acontecendo, não sei se me faço entender, mas as pessoas não estão habitadas, as pessoas estão sendo habitadas por informação. Dá uma notícia que comer não sei o que é bom, o cara vai lá e faz. Dá uma notícia que tal roupa tem que usar amarelo, o cara compra amarelo. Ou seja, as pessoas que estão vivendo assim não estão vivendo a partir do simbolismo da vida, das relações simbólicas da vida, e não estão sendo habitadas, não são habitadas, estão sendo habitadas por coisas externas. E você é uma resposta que você dá a si mesmo. Se não é a tua resposta, você vai ser a resposta do mundo, que é a frase do Jung. Do Jung. O Jung coloca isso. Então, parece uma coisa meio estranha o que eu estou colocando, mas a gente está observando essas coisas há muito tempo. E é um fato. Tanto que a gente faz anos, mais de 10 anos que não vê TV. Saia disso, saia do ritmo da propaganda, saia do ritmo, porque todas essas informações entram na tua cabeça e te levam a consumir coisas que você não precisa, ou fazer coisas que você não precisa. E vocês sabiam ou pensar coisas que você não precisa pensar. Que a gente entra em estado hipnótico nos primeiros 5 minutos de TV. Quando foi isso testado com indígenas que nunca tinham visto TV antes, eles levaram 20 minutos para entrar em estado de hipnose vendo TV. Na 8ª, 10ª vez que eles viram TV, eles também já passaram a levar 5 minutos para entrar em estado de hipnose. De hipnose. Então, eu tive um blog muitos anos atrás, chamava Seres Habitados. A gente tem que se habitar, a gente tem que sermos
habitados, ou seja, por nós mesmos, porque senão alguma coisa entra aí no caminho. Isso. Como alguém falou, é um outro assunto realmente muito longo, e a nossa maior dificuldade do momento terminar terminar uma live. Não, mas tem um ditado interessante que diz assim, ó, cabeça vazia, oficina do diabo. Você já ouviu esse ditado? E esse ditado é interessante porque, ou seja, o eu habito, ou seja, eu me animo, trago a alma para mim, para minha alma e tomo as decisões a partir daí, a ânima, ou eu vou ser habitado por uma coisa externa, certo? Então, o que acontece? As pessoas que não estão muito focadas, muito centradas, elas são suscetíveis a qualquer coisa. Tu chega pro sujeito e diz assim, parece que vai chover. Eu vejo aqui porque eu lido às vezes com os funcionários e faço isso. E o cara, não, é mesmo, é mesmo. Daqui a 10 minutos fala com ele, não, eu acho que não chove. Ele diz, não, é mesmo, é mesmo. Ele não tem opinião. Ou seja, então é isso, as pessoas não têm opinião. A opinião das pessoas está o que a massa está dizendo. Então a massa está mandando ir para lá, o cara vai. A massa está mandando ir para cá, o cara vai. Seja para lá ou para cá. Então, em todas as discussões está assim. Se fala da vacina, o cara acha isso. Ou seja, e as pessoas não estão animadas, não estão com a alma presente. Então esse é o tema, os temas que a gente trata na sexta-feira, que é um campo mais, que eu brinco que é o desentope vivente, que eu acho que o povo está meio entupido com essas notícias novas. E a Tati acha que é um título meio estranho, então nós vamos falar um título mais... Sei lá qual que é o título, uma hora vai ter um título, mas é nosso encontro de sexta-feira às 19 horas. Animemo-nos, então vamos habitar nosso corpo, trazer nossa alma para junto do corpo. Isso é outra parte importante da integralidade, do inteiro e do organismo. Os organismos estão inteiros em si, para a gente ser um corpo inteiro, é corpo, alma e coração, todo mundo junto, né? Porque senão fica um pouco estranho. Isso, e coma menos e viva melhor. Beijo para vocês, Beijão para vocês e um bom dia a todos.